Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, vamos ler a partir do versículo 1. Alguns versículos para a nossa reflexão nesse momento. Você que está em casa, também querendo nos acompanhar, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Vamos meditar um instante na palavra de Deus, porque isto vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que está proposta, fixando firmemente os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, nesta oportunidade quero deixar uma singela palavra que passou ao meu coração e que falou primeiramente, lógico, obviamente, comigo. O Senhor tem falado ao meu coração e eu quero também dividir com os irmãos, porque o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Aprendi com o apóstolo Paulo isso. Glória a Deus, de graça nós recebemos e devemos então dividir com os irmãos essas coisas boas, principalmente a palavra de Deus. Fico feliz quando os irmãos postam lá no grupo a palavra de Deus, uma palavra naquele momento, de repente alguém abrindo ali o grupo, lendo aquela palavra, uma luz acende, Glória a Deus, uma esperança brota no coração. Muito importante a palavra. Mas eu quero hoje falar sobre a nossa caminhada, a nossa corrida, a nossa jornada aqui na terra. E como fazer essa jornada, essa corrida que nos está proposta com segurança. É isso que o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está propondo aqui na carta, Entre tantos temas aqui interessantes, esse, sem sombra de dúvidas, é um deles. Bem, antes de eu começar, eu quero apenas fazer menção aqui de duas experiências que eu tive dias atrás, na minha caminhada de motorista, podemos dizer assim também, Motorista, e eu tive duas experiências opostas entre si. A primeira foi que eu passei numa preferencial e falhei, não prestei muito bem atenção, infelizmente falhei. E vinha um carro, graças a Deus, não aconteceu nada, Mas geralmente ninguém gosta, que isso aconteça. E a pessoa olhou para mim assim claro, não poderia esperar que saísse um sorriso. Geralmente as pessoas, quando não falam alguma coisa, elas, no mínimo, dizem para a gente alguma coisa assim do tipo, comprou a carteira, Esse é o mais barato que fica. Pois bem, infelizmente eu estou dizendo que aconteceu isso comigo. Foi um descuido. Uma rua que a gente não costuma andar muito e de repente pensei que ali fosse, mas não justifica, A gente tem que estar atento. Mas aí da outra vez aconteceu comigo. Eu estava na preferencial e a pessoa entrou. Quase, mas faltou muito pouco. Faltou muito pouco para que
não acontecesse ali um acidente naquele momento. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Então foram duas experiências opostas que eu vivi. Eu sei que quem é motorista, né? Quem dirige sabe que quem está no trânsito está passível de que tais coisas possam acontecer. A ideia é estarmos sempre atentos, sempre vigilantes, prestando muita atenção, né? Não se pode jamais estar dirigindo e atendendo o telefone, por exemplo, enfim, entre outras coisas, né? Nós precisamos estar atentos sob pena, né, de que aconteça acidentes e maiores danos. Inclusive, essa é a ideia do trânsito, né? É organizar e preservar a nossa vida, principalmente. Por isso existem já as sinalizações, exatamente para que a gente tenha segurança e a nossa vida seja preservada e a gente possa trafegar, né, com pelo menos o mínimo de segurança necessária para se dirigir, né? E esse é o grande objetivo do trânsito. Bem, a palavra que eu quero vos falar nesta oportunidade é que existe também no trânsito, na pista, aonde nós estamos correndo a carreira que nos foi proposta, existe também na vida espiritual, segundo o escritor aos Hebreus, uma sinalização, a fim de que a gente possa caminhar com segurança e atingir o objetivo proposto. Existem algumas sinalizações que nós precisamos estar atentos se queremos realmente chegar no nosso objetivo e se também queremos caminhar com segurança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Bem, todos nós sabemos que em uma rodovia, em qualquer estrada, há muitas sinalizações e elas são colocadas ali para o nosso bem. Exatamente para nos prevenir, nos advertir, a fim de que a gente possa trafegar com segurança. No sentido espiritual, também existem algumas placas colocadas por Deus à beira da estrada. Até mesmo num portal grande estão colocadas essas sinalizações para que eu e você caminhe com segurança a fim de atingirmos o nosso objetivo. Amém, meus queridos irmãos? Você está entendendo? Quantos estão entendendo aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Maravilha. Então nós precisamos entender, a carreira já nos está proposta. Nós precisamos caminhar com perseverança, mas nós também precisamos entender que nós vamos enfrentar diversos desafios ao longo da nossa caminhada. Mas esses desafios que sobrevirão a nós não virão sem que primeiro ele seja precedido. Olha só, eles vão ser precedidos primeiro de advertências, de sinais. A gente precisa primeiro discernir, entender quais são os sinais, a fim de que a gente consiga caminhar com segurança. Então vamos lá. Primeiro sinal que o escritor aos Hebreus está propondo para nós, está exatamente no capítulo 2. No capítulo 2 desta mesma carta interessantíssima, né? Essa carta maravilhosa. O capítulo 2 está a primeira placa que a gente encontra no trânsito espiritual. E eu vou ler para os irmãos. Por isso, é necessário atentarmos mais ainda com as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. A primeira placa que nós encontramos na nossa caminhada espiritual é: nunca se desvie de Cristo. Eu vou repetir.
Primeiro sinal no trânsito espiritual, na nossa caminhada para o céu. Primeira placa: nunca se desvie de Cristo. Nunca ignore o que Deus fez em Cristo. É isso que o escritor está dizendo a nós. E ele vai mais além quando ele diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada a nós, pelos que a ouviram, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres, dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Olha só: porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos, mas em certo lugar alguém disse: que é o homem para que te lembre dele, e o filho do homem para que te interesses por ele? Queridos, o que o escritor está dizendo, o que o escritor aos Hebreus está falando aqui, que escreveu, e já está falado, já está registrado esta palavra, é uma advertência no trânsito espiritual. Nós estamos caminhando para o céu, mas existe uma possibilidade real de nós nos desviarmos de Cristo. Aliás, infelizmente, muita gente já fez isso. Não leu direito ou negligenciou. Ou seja, o que o Senhor está dizendo, que a palavra permaneceu firme, quando foi falada aos anjos, toda transgressão, toda desobediência recebeu a justa punição. Então a pergunta que ele faz é: há alguma possibilidade de escaparmos se não for em Cristo? Há alguma possibilidade de a gente chegar no céu sem Jesus? Então, a primeira placa: nunca se desvie de Cristo. Amém, irmãos? Permaneça em Jesus. Sabe por quê? Há muitos convites. É a coisa mais fácil que tem é se desviar de Jesus. Por incrível que pareça. É muito mais fácil se desviar de Jesus do que da igreja. Tem muita gente que está na igreja, mas já não está mais em Jesus, infelizmente. O escritor está dizendo: como escaparemos nós se desconsiderarmos tão grande salvação, tão grande obra que Deus ofereceu em seu Filho Jesus Cristo? Então, esse aí, nunca ignore a primeira placa. A segunda placa, queridos irmãos, está no capítulo 3 e versículo de número 12, olha só, hoje é de frente com a Bíblia, 3:12 diz o seguinte: irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer de um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Segunda placa: não perca a sua fé em Deus. Não perca a sua fé em Deus. Tem muita gente por aí que deixou de crer em Deus já. E o Senhor Jesus deixou uma ordem muito clara. Ele disse: creiam em Deus e creiam também em mim. Crer em Deus não significa apenas consentir com Deus. Aliás, Tiago escreveu que até os demônios creem, mas não obedecem. Crer em Deus significa demonstrar esta crença pelas atitudes, pelas obras, pelas ações. Por exemplo, como é que eu posso pensar nesses dias que a minha fé está muito fixa em Deus, muito boa em Deus? É porque uma das razões, uma das obviedades é o desejo de estar com Deus o tempo todo. E isso se reflete no desejo de estar com os irmãos na igreja, de estar na comunhão, de estar no culto. Essa é uma temperatura exata do quanto eu amo, do quanto eu creio no Senhor. E essa também é uma temperatura que pode diagnosticar alguma coisa ruim que possa estar acontecendo na minha fé.
quando outras coisas substituem aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu devo oferecer, aquilo que eu creio ser realmente algo oferecido a Deus, outras coisas subjetivas, secundárias tomam lugar, é perigoso deixar de crer em Deus e desenvolver um coração descrente. É uma outra placa que a gente encontra. Cuidado, teu coração, ele pode deixar de crer, ele pode virar um coração incrédulo. É uma advertência. Você pode voltar à estaca zero, você pode retroceder, você pode cair de novo. É uma advertência que o Senhor coloca para cada um de nós, irmãos. Amém? Então nós precisamos entender que isto é um perigo na nossa caminhada. A gente precisa entender que isso está colocado na beira da estrada para que a gente leia essa sinalização espiritual a fim de que a gente caminhe com segurança. Porque há uma possibilidade real. Assim como aquelas placas, existem na beira da estrada para indicar uma curva fechada, uma curva sinuosa e assim por diante, para evitar que a gente capote o veículo, incorra num acidente e até perca a vida. Assim também são esses sinais no trânsito espiritual. O escritor está dizendo que a gente pode sim desenvolver um coração perverso e incrédulo e se desviar do Deus vivo. Prestemos atenção nessa sinalização de Deus. Como é que está a sua fé em Deus, irmão? Amém? Está bonita a sua fé? Está firme? Na rocha? Em Deus, aleluia, em Cristo Jesus, a fé é inabalável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer, e crer, segundo Tiago, precisa ser demonstrado, porque o lado prático e visível da fé é as obras. De nada adianta eu dizer que creio e não faço. Não há nada pior neste mundo do que meras teorias e boas intenções. Até dizem, que lá naquele outro lado do Hades existe um monte de boas intenções. Então, queridos, prestemos atenção. Não deixe de crer em Deus. Vamos para frente então. Capítulo 5. Versículo 12 de Hebreus, nós encontramos uma outra sinalização importantíssima. Diga comigo, os irmãos que estão aqui. Diga comigo assim: não deixe de crescer. Ei, nós fomos chamados, salvos em Cristo para crescer, segundo a imagem de Cristo. Nós não fomos chamados para ficar num estágio de apenas pessoas que foram resgatadas e vivificadas, regeneradas, mas que o processo acabou ali. Não, nós fomos chamados para desenvolver, para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas há uma placa na estrada nos advertindo que nós podemos parar de crescer. A placa vai dizer o seguinte: não pare de crescer em Jesus. Está assim, capítulo 5, versículo 12. De fato, embora já devessem ser mestres, de alguém, que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Existe uma possibilidade de real de nós passarmos 10, 15, 20 anos num templo, numa igreja, numa denominação, num ajuntamento de pessoas, numa comunidade, e ainda assim só passar o tempo. Mas o tempo passou,
mas o crescimento não aconteceu, o crescimento espiritual, o crescimento em Cristo Jesus. Eu conheço uma pessoa, nada contra ela, eu amo essa pessoa. É só uma referência simples, só para a gente entender que essa pessoa muito amada no meu coração, uma pessoa muito simples, eu amo demais. Mas em toda a minha vida, desses 30 anos que percorro, eu só ouvi este querido obreiro pregar 2 mensagens na Bíblia. Já é importante. 2 mensagens. São 2 textos bíblicos. 2. Ou era sobre Nicodemos, ou era sobre Zaqueu. Ok. Já é alguma coisa, já é ótimo. Mas 30 anos como obreiro, e não consegui desenvolver mais nenhum outro tema, tem alguma coisa errada. Mas não é só nisso. É claro que aí é só uma questão, né, bíblica, enfim. Mas nós estamos falando realmente de transformação, de caráter, de santificação, né, de ser parecido com Jesus, de atitude transformada, de conhecimento da palavra, de moderação, né? Nós estamos falando de habilidades, de dons espirituais, nós estamos falando de pessoas que devem realmente crescer e com o passar do tempo ensinar outras, e já estar instruindo outras pessoas, já estar animando, discipulando, já estar ajudando outras pessoas a caminharem os primeiros passos da fé cristã. Mas às vezes nós precisamos estar correndo atrás das pessoas, depois de 30 anos, e nós fazemos isso com amor, não há nenhum problema, mas eu fico preocupado porque que muitas vezes eu vejo pessoas não crescendo espiritualmente. É a mesma coisa toda a vida. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. A placa nos adverte, não pare de crescer. Se você foi iluminado, se eu fui iluminado um dia pelo Senhor, recebemos o Espírito Santo, isso é necessário, agora é necessário a gente continuar o processo de crescimento. Não podemos parar de crescer como pessoas em Cristo Jesus. A placa vai advertir, não pare de crescer. Não pare de crescer. Hoje você vai dormir. Não pare de crescer. Não pare de crescer. Há uma placa, uma sinalização no trânsito espiritual. Não deixe de crescer em Jesus. Menino é bom. Criança é bom. Mas tudo tem o seu tempo determinado, né? Paulo, quando ele chegou à idade de adulto espiritual, ele disse: eu deixei das coisas de menino. Eu já fui menino, mas agora eu deixei as coisas de menino. Eu falava, eu andava, eu praticava as coisas de menino, mas agora não. Agora eu já atingi uma maturidade espiritual. É assim, irmão, oh, aleluia. Como é maravilhoso você poder dizer assim, não, pode falar com aquele irmão, com aquela irmã, com a pessoa que tem uma palavra boa ali, um conselho maravilhoso, seguro para a tua vida. Você sabe que aquela pessoa tem maturidade espiritual, é algo lindo. Você pode inclusive, você pode até falar de coisas profundas da sua vida, que aquela pessoa vai te ajudar e não vai contar para ninguém. Porque quando a pessoa não cresce espiritualmente, se você contar alguma coisa para ela, meu irmão, você está enleado, meu pai dizia, você está com a vida enleada. Dependendo da pessoa com quem você fale, você vai arrumar problema, porque ela vai contar para todo mundo. Falta maturidade espiritual, crescimento em Cristo. Tem coisas no ministério pastoral que nem a minha esposa sabe. Eu não conto para ela para preservá-la. Tem certas coisas que eu preservo a minha esposa. Prefiro. Poderia dividir com ela, mas acho que ela não tem que levar isso. Agora imagine eu contar para minha esposa, de repente ela conta para a mãe dela e vai indo, né? É um problema grave. Então, também para evitar esse tipo de tentação, né? Porque há. Então, irmãos, há muitas coisas que nós precisamos entender que só crescendo em Cristo Jesus a maturidade nos alcança. Aqui o escritor está dizendo que ele precisava já dar um alimento espiritual sólido para eles, mas ainda eles estavam no leitinho, sabe, aquela chuquinha, aquela mamadeirinha, e não saía disso nunca. Aleluia. Eu sei que aqui tem irmãos cheios do Espírito Santo, com maturidade, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus
cada dia mais completo. É isso, irmão. É isso. A placa vai dizer para nós: não deixe de crescer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Outra coisa importante que o escritor aos Hebreus vai nos mostrar, 10:22 diz o seguinte, olha só: aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem a fez é fiel. O 26, se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que é que o escritor está dizendo? Ele vai dizendo o seguinte: há uma placa na nossa caminhada. A placa diz: continue o processo de santificação. O que é a santificação? O pessoal fala de separação, mas santificação, na minha opinião, é muito mais do que isso. Não é apenas a pessoa separar-se de. Não. Ninguém pode se auto-santificar. Santificação significa caminhar na consciência do Espírito Santo. Ser cada dia mais tomado, dirigido, guiado pelo Espírito de Deus, na consciência de que Ele está no templo. O templo somos cada um de nós, e o Espírito Santo é o único que pode realmente produzir em nós essa verdadeira santidade, porque santificação não tem a ver com o aspecto externo, não tem a ver apenas com uma questão uma questão estética em si, de eu parecer através de um traje, disso, daquilo. Não. Santificação é a presença do Espírito Santo em nós, guiando os nossos pensamentos, nosso coração, e nós nos submetendo a Ele. Esse é o processo que gera a verdadeira santificação. E o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte, que nós precisamos continuar crescendo em santidade, porque se continuarmos, é um condicional, se continuar pecando intencionalmente, ou seja, com intenção, porque nós temos que entender que existe uma diferença entre pecadores e pecadores. Às vezes eu fico pensando quando alguma pessoa tem o costume de dizer, nós vamos pregar para os pecadores. Ah, é? Então prega para mim. Por quê? É porque eu sou um pecador também, rapaz. Não, nós vamos lá para fora pegar para os pecadores. Está entendendo? A ideia é que pecadores é só esse povão do mundão aí. Não, pecador é todos nós. Todos nós somos pecadores. Mas existe uma diferença entre pecadores e pecadores. Há pecadores que pecam e estão vivendo uma vida de pecado. E há pecadores que estão sendo recuperados da sua vida de pecado. Amém, irmão? E nós somos esses que estamos sendo recuperados da nossa vida de pecado. Nós estamos sendo santificados, transformados pelo Senhor, preenchidos pelo Senhor a cada dia, para que o pecado não reine em nós. Mas isso só pode acontecer se nós cooperarmos com o Espírito Santo que em nós habita. Contrário, o escritor aos Hebreus diz que se continuarmos pecando intencionalmente, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, queridos, jamais desistamos de andar, ouvir o que o Espírito Santo diz ao nosso coração, dirige a nossa vida, nossas ações, nossas atitudes. A palavra de Deus seja o árbitro, ou seja fato de verdade o nosso alimento, e a paz de Cristo seja o árbitro de Deus em nossos corações. Amém? Eu estou indo para o final já.
capítulo 11, versículo 6. Já falei sobre isso, mas eu vou só dar uma repetida. A quinta placa, na nossa caminhada, vai estar escrito assim: cuide da sua fé. Cuide da sua fé. Vou na sexta. Já falei sobre isso. Agora vai estar 12, 10 e 11. A sexta placa vai dizer para nós: não rejeite a disciplina de Deus. Você está caminhando espiritualmente em Cristo? Estamos indo. Estou andando para o céu, onde Cristo já está. Estou alegre e satisfeito. Amém? E tem as placas na beira do caminho, certo? Que vai nos advertindo, nos orientando, certo? E agora vai vir uma outra placa. Hebreus 12, 10 e 11 diz o seguinte: nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. A placa vai dizer: não rejeite a disciplina do Senhor. Queridos, graças a Deus que Ele nos disciplina. Amém? Graças a Deus. Eu nunca vou me esquecer do dia em que eu atingi a adolescência, e eu lembro que o meu pai cortava cabelo e ia levar o café para o meu pai à tarde. Acho que eu já contei isso aqui. E naquela de levar o café, tinha muitos clientes esperando, alguns esperando até fora do salão, porque não cabia. Graças a Deus, meu pai foi um grande profissional, sempre tinha pessoas fumando cigarro ali. E naquela, não sei o que aconteceu comigo, mas aquela fumacinha do cigarro, rapaz, começou a me chamar a atenção aquilo. Adolescente, curioso. Aí eu pensei: vou ver o que é esse negócio aí. Não falei nada, só pensei. Fui lá, levei a garrafa para o meu pai de café, né? Levei a garrafa, deixei ali. E quietinho, saí. E teve um cliente que estava terminando o cigarro e jogou a xepa. Olha o bicho piar como é que é, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro assim. Fui lá, peguei aquela xepa. Quando eu coloquei na boca, assim que encostei a xepa na boca, meu pai estava em cima já de mim, assim. Já levei uma surra ali mesmo, né? E eu dou glória a Deus, graças a Deus pelo meu pai naquele dia. Talvez hoje eu seria um sócio da Souza Cruz, ou já estivesse até morto pela nicotina e outros vícios mais. Mas aquela correção do meu pai na hora ali não foi muito legal, né? Na frente de todo mundo. E o pai não deixou para depois, não. Na hora. Pá! E a gente já fica ali bem surdo. Meu pai. Mas eu dou graças a Deus porque meu pai fez aquilo. Graças a Deus. Irmão, você também, eu também, devemos dar graças a Deus porque Ele nos disciplina, o Senhor nos corrige. Sabe por quê? O seu amor é tão grande para com cada um de nós, que Deus nos ama de uma tal maneira que Ele não vai ficar de braços cruzados, sabendo que muitas vezes nossos pés estão
caminhando numa direção que vai nos levar à destruição, vai trazer sérios e graves problemas para nós. Deus nos ama demais para deixar que isso aconteça na nossa vida. É por isso que muitas vezes o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele permite que a gente passe por alguns processos necessários. Sua disciplina no momento nos deixa, um pouco triste, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então a placa do trânsito espiritual é: não rejeite a disciplina do Senhor, porque Deus corrige somente o filho a quem é que ama, assim como o pai é o filho a quem quer bem. Nós não estamos falando aqui de violência, nós não estamos falando aqui, daqueles processos, muitas vezes, aqueles exageros que muitos praticaram contra seus filhos, e isso, Deus jamais vai fazer isso. Jamais Ele vai usar de violência para conosco, mas Deus sempre vai encontrar um jeito de dizer para a gente: meu filho, não é por aí, não vá, não faça isso. Estragaria tudo na sua vida. Por que você faria uma coisa dessas? Por que trazer com tantos dilemas e coisas ruins que vai acontecer a partir do desdobramento disso tudo que você está pensando em fazer? Deus sempre vai ter uma palavra, alguém, um meio para nos advertir. Feliz é aquele que ouve ao Senhor e diz: obrigado, Pai. Eu estou com uma vontade terrível de fazer isso, Pai. A verdade é essa. Mas eu não vou fazer. O Senhor me dá graça. Sei que o Senhor vai me dar força. Eu não vou por aí. Jesus, me ajuda, Senhor. E Ele sempre está pronto. Houve um momento já na minha vida: Senhor, não solta da minha mão. Não solta. Se Tu soltares, Senhor, da minha mão por um minuto que seja, não vai sobrar nada, Jesus. E o Senhor tem me sustentado, e Ele sustenta você, e Ele sustenta cada um de nós, irmãos, que não rejeita a disciplina do Senhor. Amém? Oh, aleluia! Eu estou terminando agora com a última placa, 12, versículo 25, ainda tem mais uma aqui para nós finalizarmos agora. Nós estamos falando de sinais no trânsito da espiritualidade, no trânsito para o céu, no trânsito para a luz. 25. Cuidado, para não rejeitardes aquele que fala. Porque não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Queridos, sempre haverá advertência para nós. Amém? Sempre haverá. Sempre haverá. De uma maneira ou de outra, Deus sempre vai enviar advertências. Seja para o mundo como um todo, para as nações. Sempre haverá advertências de Deus. Advertências individuais, advertências coletivas, advertência para as nações, advertência. O Senhor sempre vai advertir. A ideia é que se atenda a tal advertência, a fim de que não aconteça o que está por acontecer, que quase sempre é o resultado das próprias ações do ser humano. Agora, nós temos uma decisão a tomar. Precisamos ter o cuidado para não rejeitar aquele que fala. Porque não escaparam os que rejeitaram, muito mais a nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Queridos, louvemos ao Senhor pelas suas advertências. Amém? Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus
é fogo que consome. Há uma expressão que diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não, o pessoal aí fora não tem noção. Eles fazem na sua ignorância. O ser humano não tem noção do que significa cair nas mãos do Deus vivo. Não tem noção. Deus é amor? Claro que é, absolutamente. Mas a justiça absoluta também está nele. Ao culpado não tem ele por inocente. Aos que pensam que não vai dar nada no final estão redondamente enganados, porque vai dar tudo e mais um pouco. Vai dar problema sim. No final, a ira de Deus é o homem ficar separado dele, ficar respeitado na sua decisão de enfrentar a eternidade e a segunda morte sem Deus. Agora nós temos uma noção do que isso significa. Mas na segunda morte, quando as pessoas já estiverem do outro lado, com uma consciência, aí o negócio realmente vai ser compreendido, de uma forma sem igual. Então, irmãos, é isso. Não devemos rejeitar a advertência do Senhor, porque se o Senhor nos adverte, é porque Ele nos ama, e Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Mas eu sei que muitas vezes escolher não é fácil, né? Até diz um certo provérbio holandês que diz que quem tem uma escolha tem um problema, né? Mas nós temos que encarar isso, vindo de Deus, irmão. Não importa. Amém? Essa é a palavra hoje para o nosso coração. Prestemos atenção na sinalização espiritual. Certo? Porque é para o nosso bem. Infelizmente, essa pandemia tem revelado um lado tão sombrio, né? Qual é o lado sombrio? O lado sombrio é que muita gente está desanimando. Muita gente está se revelando completamente, eu diria assim, pouco perseverante ou nada perseverante, né? Eu tenho falado com alguns amigos por fora e, graças a Deus, não é o caso dos irmãos aqui, né? Mas alguns estão espantados de ver quanta gente que no período da pandemia deu graça, assim, uma espécie de deu graça, assim, para não vir mais nos cultos, para não se comprometer mais, sabe? Felizmente. Não é o caso das pessoas que não podem vir, não é o caso das pessoas que gostariam de estar aqui, né? Não, é o caso de muitas pessoas que podem, a gente sabe que pode, a gente sabe que anda por aí tudo, faz tudo por aí, né? Menos na igreja não pode vir, porque na igreja tem corona. Entendeu? Então, é muito mais fácil a pessoa ser honesta e dizer, olha, não estou bem espiritualmente, estou fraco, preciso de ajuda, preciso de oração. Que nada. Está tudo certo para elas, né? Então tem gente desanimando, mas eu louvo a Deus porque tem muita gente também melhorando cada vez mais cheio. Estou vendo gente também aí se levantando, estou vendo gente que o Espírito Santo está comunicando, está dando força, está ajudando outros a caminharem em Cristo Jesus. E eu louvo a Deus porque aqui está um grupo dessas pessoas, tem vários irmãos em casa, a gente sabe que não pode vir, mas estão animados em Cristo Jesus, desejosos, orando de lá, mandando oração, ajudando a sua família, orando por nós, orando pela igreja. Aleluia. Até nossas crianças, né?
pessoal tem feito, a coordenação tem feito um trabalho lindo, parabéns para a coordenação. As crianças têm feito também um trabalho lindo, têm orado, veja os vídeos das crianças, né? Orando ali, cantando louvores ao Senhor, coisa linda, maravilha. Vamos prosseguir, meus irmãos. Prestemos atenção no trânsito, tá bom? Tá? Sob pena de não chegarmos no objetivo final. Mas eu sei que você está aqui e você vai chegar. Nós vamos chegar, amém? Nós vamos chegar com segurança. Amém, igreja? Vamos ficar em pé então nesse momento. Nós vamos cantar aqui um louvor enquanto os irmãos que trouxeram, né, a sua contribuição para a obra do Senhor poderão deixar desse momento. Nós vamos estar louvando ao Senhor e orando nesta hora. Amém? Deus é bom o tempo todo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Caminhemos, irmãos. Eu sei que essa não é o tipo da mensagem, né, que muitas vezes se torna assim um tanto popular, mas ela é necessária para cada um de nós.